Os pais podiam fazer aquilo e outras coisas com as meninas petulantes. Depois desse episódio, Fernando se tornou mais taciturno, mais trabalhador ainda. Por todo o verão, aconteceu frequentemente de eu, Lila e Carmela passarmos em frente à sua pequena oficina, mas enquanto Rino sempre nos fazia um sinal alegre de cumprimento, o sapateiro, enquanto a filha esteve com o braço engessado, nem sequer a olhou. Via-se que estava arrependido. Suas violências de pai eram ninharia se comparadas à violência difusa no bairro. No bar Solara, com o calor, entre perdas no jogo e bebedeiras funestas, muitas vezes se chegava ao desespero, palavra que em dialeto significava ter perdido toda a esperança, mas também simultaneamente ficar sem um tostão. E por fim, a pancadaria. Silvio Solar, o proprietário, grandalhão, como uma pança imponente, olhos azuis e uma testa enorme, guardava um porrete escuro atrás do balcão e não hesitava em usá-lo quando quem se negava a pagar a conta. Quem lhe devia dinheiro emprestado e não queria pagar no prazo, quem fazia acordos de qualquer tipo e depois não os cumpria, e muitas vezes era ajudado por seus filhos, Marcelo e Michele, rapazes da idade do irmão de Lila, mas que batiam ainda mais forte que o pai. Ali se batia e se apanhava. Depois os homens voltavam para casa exasperados com as perdas no jogo, com o álcool, com as dívidas, com os prazos, com as sovas e a primeira palavra atravessada espancavam a família numa cadeia de erros que geravam erros. Bem no meio daquela temporada longuíssima ocorreu um fato que perturbou a todos, mas que teve um efeito particular em Lila. Dom Aquile, o terrível Dom Aquile, foi assassinado em casa no início da tarde de um dia de agosto surpreendentemente chuvoso. Estava na cozinha, tinha acabado de abrir a janela para deixar entrar o ar fresco da chuva. Levantara da cama justo para isso, interrompendo a cesta. Vestia um pijama azul celeste muito surrado, nos pés apenas meias de uma cor amarelada e encardida nos calcanhares. Assim que abriu a janela, recebeu na cara uma rajada de chuva e no lado direito do pescoço, a meio caminho entre a mandíbula e a clavícula, um golpe de faca. O sangue lhe esguichou do pescoço e atingiu uma panela de cobre pendurada na parede. O cobre era tão brilhante que o seu sangue parecia uma mancha de tinta, da qual, nos contava Lila, num andamento incerto escorria uma linha negra. O assassino, mas ela pendia para uma assassina, tinha entrado sem fazer barulho, numa hora em que as crianças e os rapazes estavam na rua, e os adultos, se não estavam trabalhando, descansavam. Tinha entrado certamente com uma chave falsa. Com certeza planejava feri-lo no coração enquanto dormia, mas o encontrara acordado e lhe dera aquele golpe na garganta. Dom Aquiles se virara com a lâmina enterrada no pescoço, os olhos esbugalhados e o sangue saindo aos borbotões e escorrendo no pijama. Então caíra de joelhos e depois dera de cara no chão. O assassinato impressionara tanto a Lila que quase todos os dias, séria, acrescentando sempre novos detalhes, nos impunha aquela história como se tivesse estado presente à cena. Ao ouvi-la, tanto eu quanto Carmela nos assustávamos. Aliás, Carmela nem conseguia dormir à noite. Nos momentos mais terríveis, quando a linha negra de sangue escorria pela panela de cobre, os olhos de Lila se tornavam duas fissuras ferozes. Seguramente imaginava que o culpado era uma mulher só porque lhe era mais fácil assumir o papel. Naquela época, íamos com frequência à casa dos Pelusos jogar dama e trinca. Lila estava com essa mania. A mãe de Carmela nos introduzia na sala de jantar, onde todos os móveis tinham sido feitos pelo marido quando Dom Aquile ainda não lhe tinha tirado todas as ferramentas de marceneiro e a oficina. Ocupávamos nossos lugares à mesa, posta entre dois bufês espalhados, e jogávamos. Carmela sempre me inspirava antipatia, mas eu fingia que era sua amiga tanto quanto era de Lila. Aliás, em certas circunstâncias, dava até a entender que gostava mais dela. Em compensação, eu tinha muita simpatia pela senhora Peluso. Ela trabalhava na fábrica de tabaco, mas uns meses atrás tinha perdido o emprego e estava sempre em casa. De todo modo, em tempos bons ou ruins, ela era uma pessoa alegre, gorda, com seios enormes, as bochechas acesas por duas chamas vermelhas. E embora o dinheiro fosse escasso, ela sempre tinha alguma coisa de bom para nos oferecer.
Até o marido parecia um pouco mais tranquilo. Agora trabalhava de garçom numa pizzaria e se esforçava para não ir mais ao bar solar a perder as cartas o pouco que ganhava. Certa manhã estávamos na sala de jantar jogando dama, eu e Carmela contra Lila. Estávamos sentadas à mesa, nós duas de um lado e ela de outro. Tanto atrás de Lila quanto atrás de nós duas havia os móveis com espelhos idênticos. Eram de madeira escura e com a moldura em volutas. Eu observava nós três refletidas ao infinito e não conseguia me concentrar, seja por aquelas nossas imagens que não me agradavam, seja pelos gritos de Alfredo Peluso, que naquele dia estava muito nervoso e descarregava na mulher. A certa altura bateram na porta e a senhora Peluso foi abrir. Exclamações, gritos. Nós três pusemos a cara no corredor e vimos os carabinieri, figuras que tínhamos muito medo. Os carabinieri agarraram Alfredo e o levaram embora. Ele se debatia, gritava, chamava os filhos pelo nome. Se agarrava aos móveis com as duas mãos, nas cadeiras, jurava que não tinha matado Dom Aquile e que era inocente. Carmela chorava desesperada. Todos choravam. Também comecei a chorar. Lila não. Lila armou aquele olhar que dirigia anos antes a Melina, mas com alguma diferença. Agora, mesmo ficando parado, parecia estar em movimento com Alfredo Peluso, que lançava urros roucos, assustadores. Foi a coisa mais terrível a que assistimos durante nossa infância. Me impressionou muito. Lila se preocupou com Carmela, consolou-a. Dizia a ela que se de fato tinha sido seu pai, fizera muito bem em matar Dom Aquile, mas que a seu ver não tinha sido ele. Com certeza era inocente e logo sairia da cadeia. Tagarelavam juntas sem parar, e se eu tentasse me aproximar, afastavam-se um pouco mais para evitar que eu as ouvisse. Adolescência. História dos sapatos. Em 31 de dezembro de 1959, Lila teve seu primeiro episódio de desmarginação. O termo não é meu, ela sempre o utilizou forçando o sentido comum da palavra. Dizia que naquelas ocasiões, de repente, se dissolviam as margens das pessoas e das coisas. Quando, naquela noite, em cima do terraço onde estávamos festejando a chegada de 1960, ela foi tomada bruscamente por uma sensação daquele tipo. Assustou-se e manteve a coisa para si, ainda incapaz de nomeá-la. Somente anos depois, numa tarde de novembro de 1980, ambas já estávamos com 35 anos, casadas, com filhos. Ela me contou minuciosamente o que lhe acontecera naquela circunstância e o que ainda lhe acontecia, recorrendo pela primeira vez a essa palavra. Estávamos ao ar livre, no topo de um dos prédios do bairro. Embora fizesse muito frio, usávamos roupas leves e soltas para parecermos bonitas. Observávamos os homens, que estavam alegres, agressivos, figuras negras arrebatadas pela festa, pela comida e pelo espumante. Acendíamos o pavio dos fogos de artifício para festejar o Ano Novo, ritual para cuja realização Lila, como contarei adiante, tinha colaborado muitíssimo, tanto que agora se sentia contente e olhava os rastros de fogo no céu. Mas subitamente, me disse, apesar do frio, começara a cobrir-se de suor. Tivera a impressão de que todos gritavam demais e se movia em grande velocidade. Essa sensação fora acompanhada de uma náusea, e ela teve a sensação de que algo de absolutamente material, presente em torno dela, em torno de todos e de tudo desde sempre, mas sem que conseguisse percebê-lo, estivesse destruindo o contorno das pessoas e das coisas, revelando-se. O coração se pusera a bater descontroladamente. Começara a sentir horror pelos gritos que saíam das gargantas de todos os que moviam pelo terraço entre a fumaça e as explosões, como se sua sonoridade obedecesse a leis novas e desconhecidas. A náusea aumentara, o dialeto perdera sua familiaridade, tornara-se insuportável o modo como nossas gargantas úmidas molhavam as palavras no líquido da saliva. Um sentido de repulsa atingira todos os corpos em movimento, sua estrutura óssea, o frenesi que as sacudia. Como somos mal formados, pensara, como somos insuficientes. Os ombros largos, os braços, as pernas, as orelhas, os narizes, os olhos que pareceram atributos de seres monstruosos descidos de algum recesso do céu negro. E a repulsa, quem sabe por quê, se concentrara sobretudo no corpo de seu irmão Rino,
a pessoa que lhe era a mais familiar, a pessoa que mais amava. Tivera a impressão de enxergá-lo pela primeira vez como realmente era, uma forma animal tosca, atarracada, a que mais gritava, a mais feroz, a mais ávida, a mais mesquinha. O tumulto do coração a arrasara, sentiu-se sufocar. Muita fumaça, muito mau cheiro, muito relampear de fogos no gelo. Lila tinha tentado acalmar-se, dissera a si mesma. Preciso agarrar a corrente que está me atravessando, preciso arrancá-la de mim. Mas naquele instante tinha ouvido entre os gritos de júbilo uma espécie de última denotação, e ao seu lado passara algo como um sopro de asa. Alguém estava disparando não mais rojões ou bombas, mas gritos e tiros de pistola. Seu irmão Rino gritava insuportáveis obscenidades em direção às luzes amareladas. Na ocasião em que me fez esse relato, Lila também disse que o que chamava de desmarginação, mesmo tendo ocorrido de modo claro apenas naquela oportunidade, não era inteiramente novo para ela. Por exemplo, já tinha experimentado muitas vezes a sensação de transferir-se, por frações de segundo, a uma pessoa ou uma coisa, ou um número ou uma sílaba, violando-lhe os contornos. E no dia em que seu pai a jogara da janela, tivera a absoluta certeza, justo enquanto voava rumo ao asfalto, de que pequenos animais avermelhados, muito simpáticos, estivessem dissolvendo a composição da rua, transformando-a numa matéria lisa e macia. Mas naquela noite de Ano Novo, lhe ocorrera pela primeira vez perceber entidades desconhecidas que destruíam o perfil costumeiro do mundo e mostravam sua natureza assustadora. Aquilo a transtornara. Quando Lila tirou o gesso e surgiu um bracinho esbranquiçado, mas em perfeito funcionamento, seu pai, Fernando, chegou a um acordo consigo, e em se pronunciar diretamente, mas por intermédio de Rino e da mulher Núzia, permitiu que ela frequentasse uma escola, não sei bem para aprender o quê, estenodatilografia, contabilidade ou economia, ou as três disciplinas juntas. Ela foi a contragosto. Núzia foi convocada pelos professores porque a filha faltava muito e sem justificativas, perturbava a aula, quando indagada se recusava a responder, quando era preciso fazer os exercícios, ela os terminava em 5 minutos e depois importunava os colegas. A certa altura pegou uma gripe fortíssima, muito pior que a que quase todos nós pegamos, mas ela pareceu acolhê-la como uma espécie de abandono, tanto que o vírus rapidamente lhe tirou as energias. Os dias passavam e ela não conseguia se recuperar. Assim que tentava retomar as atividades, mais pálida que nunca, a febre tornava a voltar. Um dia encontrei-a na rua e me pareceu um espírito, o espírito de uma menina que tinha comido bagas venenosas, como tínhamos visto desenhado em um livro da professora Olieveiro. Depois correu o boato de que ela morreria em breve, o que me provocou uma angústia insuportável. No entanto, se recuperou, quase a contragosto. Porém, com a desculpa de que estava sem forças, frequentou cada vez menos a escola e, no fim do ano, foi reprovada. Também não fui bem no primeiro ano da escola. No início, tive grandes expectativas e, embora não os reconhecesse com clareza, estava contente de ter chegado até ali com a companhia de Guilhola. Em algum ponto de mim, muito secretamente, antegozava uma escola a qual ele nunca teria acesso, uma escola em que, na sua ausência, eu seria a melhor e da qual poderia sempre que quisesse me vangloriar. Mas já de saída comecei a tropeçar e muitos alunos se revelaram melhores que eu. Com Guilhola, acabei me vendo numa espécie de atoleiro. Éramos dois bichinhos assustados com nossa própria mediocridade e lutamos o ano todo para não ficarmos entre os últimos. Fiquei muito mal. Em surdina, começou a despontar a ideia de que, sem Lila, eu nunca mais experimentaria o prazer de pertencer ao registro do grupo dos melhores. Na entrada da escola, de vez em quando encontrava Afonso, o filho mais novo de Dom Aquile, mas fazíamos de conta que não nos conhecíamos. Eu não sabia o que lhe dizer, pensava que Alfredo Peluso tivesse feito um bem ao matar seu pai e não me vinham palavras de consolo. Não conseguia sequer me comover com sua condição de órfão. Era como se ele tivesse certa culpa pelo terror que durante anos Dom Aquile me inspirava. Tinha uma abraçadeira negra costurada na manga da jaqueta e nunca sorria. Estava sempre à parte, cuidando de suas coisas. Estava numa sala diferente da minha e corria a história de que era excelente.
No fim do ano, se soube que tinha sido aprovado com média 8, e isso me deprimiu muito. Guilhola reprovou em latim e em matemática, e eu passei com 6 em tudo. Após a entrega das notas, a professora convocou minha mãe e lhe disse em minha presença que eu só passara em latim graças à sua generosidade, mas que no ano seguinte, sem aulas particulares, eu certamente não seria aprovada. Senti uma dupla humilhação. Me envergonhei por não ter sido tão bem quanto fui no fundamental e me envergonhei pela diferença que havia entre a figura harmoniosa e descendentemente vestida da professora, entre seu italiano, que parecia um pouco com o da Ilíada, e a figura toda torta de minha mãe, os sapatos velhos, os cabelos sem brilho, o dialeto forçado, a um italiano cheio de solecismos. Também minha mãe deve ter sentido o peso daquela humilhação. Voltou para casa enfesada. Disse ao meu pai que os professores não estavam contentes comigo, que ela precisava de ajuda na casa e que eu deveria parar de estudar. Discutiram muito, brigaram e por fim meu pai decidiu que, como apesar de tudo eu tinha passado, enquanto Guigliola fora reprovada em 2 matérias, eu merecia continuar. Passei um verão entorpecida no pátio, nos pântanos, em geral na companhia de Guilhola, que frequentemente me falava do jovem estudante universitário que ia à sua casa dar as aulas de reforço e que, segundo ela, a amava. Eu ficava escutando, mas me entediava. De vez em quando via Lila passeando com Carmélia Peluso. Também ela tinha feito escola, não sei o que também fora reprovada. Sentia que Lila não queria mais ser minha amiga e queria aquela ideia que me dava um grande cansaço, como se eu tivesse sono. Às vezes, torcendo para que minha mãe não me visse, ia me deitar na cama e cochilava. Certa tarde dormi de verdade e, ao acordar, me senti encharcada. Fui ao banheiro ver o que tinha acontecido e descobri que minha calcinha estava suja de sangue. Aterrorizada e sem saber bem por quê, talvez por uma possível bronca de minha mãe por eu ter me machucado entre as pernas, lavei a calcinha com cuidado, torci e tornei a vesti-la ainda molhada. Então saí para o calor do pátio. Meu coração batia de medo. Encontrei Lila e Carmela e fomos passeando até a paróquia. Senti que estava me molhando de novo, mas tentei me acalmar pensando que era a umidade da calcinha. Quando o medo se tornou insuportável, sussurrei a Lila. Preciso lhe dizer uma coisa. O quê? Quero dizer só a você. Puxei-a pelo braço, tentando afastá-la de Carmela, mas Carmela nos seguiu. Minha preocupação era tal que, por fim, me confessei a ambas, mas me dirigindo somente a Lila. O que pode ser? Perguntei. Carmela sabia tudo. Ela já vinha passado por isso havia um ano, todos os meses. É normal, disse. As mulheres têm isso por natureza. A gente sangra por alguns dias, sente dor na barriga e nas costas, mas depois passa. Tem certeza? Tenho. O silêncio de Lila me impeliu para Carmela. A naturalidade com que comunicara há pouco e sabia me tranquilizou e inspirou simpatia. Passei toda a tarde conversando com ela, até a hora do jantar. Daquela ferida não se morria, apurei. Ao contrário, significa que você está grande e já pode ter filhos, se o homem botar a coisa dele em sua barriga. Lila ficou nos ouvidos sem dizer nada, ou quase. Perguntamos se ela já tinha um sangue como nós e a vimos hesitar. Depois de má vontade, disse que não. Num instante me pareceu pequena, menor do que sempre a vira até então. Eram 6 ou 7 centímetros mais baixa, toda a pele e ossos, palidíssima, apesar dos dias ao sol. E tinha sido reprovada, e nem sabia o que era o sangue, e nunca nenhum menino lhe fizera uma declaração. Um dia você também vai ter, lhe dissemos com um falso tom de consolo. Que se foda, disse. Eu não tenho porque não quero ter, me dá nojo, e também sinto nojo de quem tem. Fez que ia embora, mas parou e me perguntou: Como é o latim? Bonito. Você é boa nele? Muito. Perguntou um pouco e resmungou. Eu reprovei de propósito. Não quero mais ir para escola nenhuma. E o que você vai fazer? Vou fazer o que eu gosto. E foi-se embora, deixando-nos ali, no meio do pátio. Não deu mais as caras pelo resto do verão.
Eu me tornei muito mais amiga de Carmela Peluso, que, embora oscilasse irritantemente entre muitas risadas e lamúrias excessivas, tinha sofrido uma tão poderosa influência de Lila que às vezes até parecia uma espécie de substituta. Carmela falava imitando seus tons de voz, usava certas expressões recorrentes nela, gesticulava de modo parecido e, quando caminhava, tentava mover-se como ela, ainda que fisicamente fosse mais parecida comigo, graciosa e roliça, explodindo de saúde que nem eu. Aquela espécie de apropriação indébita, em parte, me incomodava, em parte me atraía. Oscilava entre o feitio, mas uma reconstrução que me parecia caricata, e o fascínio pelo fato de que, embora diluídas, as maneiras de Lila de qualquer modo me encontravam. Foi com aquelas maneiras que Carmela por fim me cativou. Contou-me como tinha sido ruim a nova escola. Todas os hostilizavam, e os professores não podiam vê-la na frente. Contou 2 vezes em que ia com a mãe e os irmãos para visitar o pai, e das choradeiras que faziam. Contou que o pai era inocente, que quem tinha matado Dom Aquile era um ser escuro, meio macho, mas sobretudo fêmea, que vivia com os ratos e saía das sarjetas e dos esgotos, inclusive de dia, e fazia suas coisas terríveis para depois escapar nos subsolos. Contou de surpresa, com um sorrisinho bobo, que estava apaixonada por Afonso. Logo após o sorriso, passou as lágrimas. Era um amor que a atormentava e a arrasava. A filha do assassino se apaixonava pelo filho da vítima. E bastava vê-lo enquanto atravessava o pátio ou cruzava a estrada para sentir como um desmaio. Essa última confidência me tocou muito e consolidou nossa amizade. Carmela jurou que nunca havia falado sobre o assunto com ninguém, nem mesmo com Lila. Se decidira-se a se abrir comigo, era porque não aguentava mais guardar tudo aquilo dentro de si. Gostei do seu tom dramático. Examinamos todas as possíveis consequências daquela paixão até quando deu o horário da escola e não tive mais tempo para escutá-la. Que história! Nem mesmo Lila, talvez, saberia construir uma narrativa assim. Começou um período de mal-estar. Engordei. Em meu peito despontaram 2 brotos duríssimos sobre a pele. Surgiram pelos nas axilas e no pubis. Me tornei simultaneamente triste e nervosa. Na escola tive mais dificuldades que nos anos anteriores. Os exercícios de matemática quase nunca davam o resultado previsto no livro-texto. As frases de latim me pareciam sem pé nem cabeça. Sempre que podia, me trancava no banheiro e me olhava no espelho nua. Não sabia mais quem eu era. Comecei a suspeitar de que mudaria cada vez mais, até que de mim saísse realmente minha mãe, manca, com o olho torto, e ninguém mais gostasse de mim. Muitas vezes chorava, sem que e sem para quê. Enquanto o peito, que se inicia estava duro, se tornou mais pesado e macio. Senti-me à mercê de forças obscuras que agiam dentro de mim e de meu corpo e estavam sempre em ânsias. Numa manhã, ao sair da escola, Gino, o filho do farmacêutico, me seguiu pela rua e me disse que, na opinião de seus colegas, meus seios não eram verdadeiros, que eu punha em enchimento. Falava e ria. Disse até que, ao contrário dos outros, ele achava que eram verdadeiros, tinha apostado 20 liras nisso. Por fim, disse que caso ele ganhasse, guardaria 10 liras para si e daria as outras 10 a mim, mas eu precisava provar que não era e que não estava com enchimento. Aquele pedido me meteu muito cedo. Como eu não sabia de que modo me comportar, recorri conscientemente ao tom desabusado de Lila. Me dê as 10 liras. Por quê? Eu estou certo? Sim. Ele fugiu e eu fui embora decepcionada. Mas logo depois ele me alcançou na companhia de um fulano e de sua turma, um tipo magérrimo cujo nome não recordo, com uma penugem escura sobre o lábio. Gino me disse: ele também precisa estar presente, senão os outros não vão acreditar que eu ganhei a aposta. Recorri mais uma vez ao tom de Lila. Primeiro a grana. E se for enchimento? Não é. Me deu 10 liras e subimos os 3, em silêncio, até o último andar de um prédio que estava a poucos metros dos jardins. Ali, rente ao portãozinho de ferro que dava para o terraço, desenhada com nitidez por finos segmentos de luz, ergui a blusa e mostrei os seios.
Os dois ficaram estatelados, olhando como se não acreditassem no que tinham sob os olhos. Depois se viraram e fugiram correndo pelas escadas. Soltei um suspiro de alívio e fui comprar um sorvete no Bar Solara. Aquele episódio ficou impresso em minha memória. Experimentei pela primeira vez a força de atração que meu corpo exercia sobre os meninos, mas, sobretudo, me dei conta de que Lila agia não só sobre Carmela, mas também sobre mim, como um fantasma exigente. Se numa circunstância como aquela eu tivesse precisado tomar uma decisão na pura desordem das emoções, o que teria feito? Teria ido embora. E se estivesse com Lila? Eu a teria puxado por um braço e sussurrado em seu ouvido: Vamos embora. E depois, como sempre, eu acabaria ficando só porque ela, como sempre, teria decidido ficar. Ao contrário, em sua ausência, após uma breve hesitação, me pus em seu lugar, ou melhor, abri um espaço para ela em mim. Se tornava a pensar no momento em que Gino lançava sua proposta, sentia com precisão como eu tinha posto de lado a mim mesma, como imitara o olhar, o tom e o gesto de Cerulo em situações de conflito aberto, e ficava muito contente. Mas de vez em quando me perguntava meio ansiosa: estou agindo como Carmela? Parecia-me que não, tinha a impressão de ser diferente, mas não sabia explicar em que sentido, e isso me estragava a alegria. Quando passei com o sorvete diante da oficina de Fernando e vi Lila concentrada, arrumando os sapatos numa bancada comprida, fiquei tentada a chamá-la e contar-lhe tudo, ouvir sua opinião. Mas ela não me viu e eu segui em frente. Estava sempre ocupada. Naquele ano, Rino obrigou-a a se inscrever de novo na escola, mas de novo ela quase não a frequentou e mais uma vez deixou-se reprovar. A mãe lhe pedia que ajudasse na casa, o pai lhe pedia que ajudasse na loja, e ela, de uma hora para outra, em vez de opor resistência, pareceu até contente de se afastar por ambos. Aos poucos, às vezes que aconteceu de nos vermos, no domingo após a missa ou a passeio entre os jardins e a estrada, nunca demonstrou nenhuma curiosidade pela minha escola, disparava logo a falar e falar com a admiração do trabalho que o pai e o irmão faziam. Tinha descoberto que o pai quisera se emancipar desde garoto, que fugira da oficina do avô, também sapateiro, e fora trabalhar numa fábrica de calçados em Casória, onde fizeram sapatos para todos, até para quem estava indo para a guerra. Descobrira que Fernando sabia fabricar sapatos à mão, de cabo a rabo, mas também conhecia perfeitamente as máquinas e era capaz de usar todas elas, a trinchadora, a cravadeira, a esmilhadora. Falou-me de couros, de gáspias, de paleiros e paleterias, de salto inteiro e meio salto, da preparação do fio, das palmilhas e de como se aplicava, tingia e lustrava a sola. Usou todas aquelas palavras de ofício como se fossem mágicas, como se o pai as tivesse aprendido com um mundo de encanto. Casória, a fábrica, de onde mais tarde voltara como um explanador saciado, tão saciado que agora preferiria a oficininha da família, a bancada quieta, o martelo, o pé de cabra, o cheiro bom da cola misturado ao dos sapatos gastos. E me puxou para dentro daquele vocabulário com um entusiasmo tão energético que o pai dela e Rino, graças à habilidade que tinham de envolver os pés das pessoas dentro de sapatos sólidos, confortáveis, me pareceram os melhores sujeitos do bairro, melhor que Vulcano, que fabricou o escudo de Aquiles. Toda vez eu voltava para casa com a impressão aguda de que, não transcorrendo os meus dias na oficina de um sapateiro e tendo por pai um banalíssimo contínuo, eu estivesse excluída de um raro privilégio. Nas aulas comecei a me sentir inutilmente presente. Por meses e meses me pareceu que toda a promessa e toda a energia tinha abandonado os livros didáticos. Na saída da escola, tonta de tristeza, passava em frente à oficina de Fernando só para ver Lila em seu local de trabalho, sentada a uma mesinha nos fundos, com seu busto magérrimo e sem a sombra de seios, o pescoço fino, o rosto emaciado. Não sei exatamente o que fazia, mas estava ali, ativa, para lá da porta de vidro, emoldurada entre a cabeça baixa do pai e a cabeça baixa do irmão. Nada de livros, nada de aulas, nada de tarefas de casa. Às vezes, eu parava na vitrine e olhava as latas de graxa, os velhos sapatos com solas novinhas, os novos metidos numa forma que lhes dilatava e alargava o couro,
tornando-os mais confortáveis, como se fosse uma cliente e estivesse interessada na mercadoria. Só me afastava e de má vontade quando ela me via e cumprimentava, e eu respondia à saudação e ela voltava a concentrar-se no trabalho. Mas frequentemente era Rino quem primeiro notava minha presença e fazia caretas engraçadas para que eu risse. Encabulada, eu ia embora depressa, sem esperar o olhar de Lila. Num domingo, me surpreendi falando apaixonadamente de sapatos com Carmela Peluso. Ela comprara Sonho e devorara fotonovelas. No início achei que era tempo perdido, depois comecei a dar uma olhada naquilo e agora líamos juntas nos jardins e comentávamos as histórias e as falas de cada personagem, escritas com letras brancas sobre o fundo preto. Mais que eu, Carmela tendia a passar sem interrupções dos comentários sobre as falsas histórias de amor aos comentários à sua história de amor verdadeira, seu amor por Afonso. Eu, para não ficar para trás, certa vez lhe falei sobre o filho do farmacêutico, Gino, asseverando que ele me amava. Ela não acreditou. A seus olhos, o filho do farmacêutico era uma espécie de príncipe inalcançável, futuro herdeiro da farmácia, um senhor que jamais se casaria com a filha de Contínuo, e naquele momento eu quase lhe contei de quando ele me pedira para ver meus peitos, e eu os mostrei e ainda ganhei 10 liras. Mas tínhamos o sonho bem aberto sobre os joelhos, e meu olhar caiu sobre os lindos sapatos de salto de uma das atrizes. Pareceu-me um assunto de grande efeito, muito mais que o caso das tetas, e não pude resistir. Comecei a tecer os maiores elogios a quem fizera sapatos assim tão lindos e a argumentar que, se calçássemos sapatos como aqueles, nem Gindo nem Alfonso resistiriam aos nossos encantos. Porém, quanto mais eu falava, mais me dava conta, com vergonha, de querer me apropriar da nova paixão de Lila. Carmela me ouviu distraidamente, depois me disse que precisava ir. Ela pouco se importava com sapatos ou sapateiros. Mesmo imitando as maneiras de Lila, a diferença de mim era só se ligava àquelas coisas que as apaixonavam, as fotonovelas e o amor. Toda aquela fase prosseguiu nesse ritmo. Logo precisei admitir que as coisas que eu fazia sozinha não eram capazes de disparar meu coração. Só aquilo que Lila tocava se tornava importante. Se ela se distanciava, se sua voz se afastava das coisas, estas se cobriam de manchas, de poeiras. A escola média, o latim, os professores, os livros, a língua dos livros, me parecem definitivamente menos sugestivos que o acabamento de um sapato, e isso me deprimiu. Mas num domingo tudo tornou a mudar. Tínhamos ido, Carmela, Lila e eu, à aula de catequismo, como preparativo para a primeira comunhão. Na saída, Lila disse que tinha um compromisso e foi embora, mas vi que não tomava o rumo de casa. Para minha grande surpresa, entrou no edifício da escola fundamental. Fui saindo com Carmela, mas como se estivesse entediada, a certa altura me despedi dela, contornei o prédio e fiz o caminho de volta. As escolas fechavam aos domingos. Como era possível que Lila tivesse entrado no edifício? Entre mil titubeios, me aventurei além do portão e passei ao átrio. Nunca mais tinha entrado em minha antiga escola e senti uma forte emoção. Reconheci seus cheiros e isso me arrastou a uma sensação de bem-estar, uma sensação de mim que eu havia perdido. Entrei pela única porta aberta no térreo. Era uma sala ampla, iluminada de neon, com as paredes cobertas de estantes repletas de velhos livros. Contém uns 10 adultos, muitas crianças e vários adolescentes. Pegavam os volumes, folheavam, recolocavam-nos em seus lugares, escolhiam um deles. Depois se punham em fila diante de uma escrivaninha a qual se sentava o velho inimigo da professora Oliviero, o professor Ferraro, magro, de cabelos grisalhos, cortados à escovinha. Ferraro examinara o texto escolhido, assinalava algo no registro e as pessoas saíam com um ou mais livros. Olhei ao redor. Lila não estava. Talvez já tivesse ido embora. O que ela andava fazendo? Não ia mais à escola, só pensava em sapatos e botinas, e, no entanto, sem me dizer nada, vinha a este local pegar livros emprestados? Ela gostava desse espaço? Por que não me convidava a acompanhá-la? Por que me deixara com Carmela? Por que me falava de como se esmilhavam os solas e não daquilo que lia? Fiquei com raiva e fui embora. Por um certo período, o tempo da escola me pareceu mais insignificante que o habitual.
Depois fui tragada pela montanha de tarefas e exames orais de fim de ano. Temia notas ruins, estudava sem interesse, mas muito. Além disso, outras preocupações me inquietavam. Minha mãe me disse que eu estava indecente, com todo aquele peito que crescera e me levou para comprar um sutiã. Estava mais áspera que de costume. Parecia envergonhar-se de eu ter seios, de eu já menstruar. As rudes instruções que me dava eram rápidas, insuficientes, quase cuspidas. Eu nem tinha tempo de lhe fazer uma pergunta e ela já me virava as costas, afastando-se com seu passo torto. Com o sutiã, meu peito ficou ainda mais visível. Nos últimos meses da escola, fui importunada pelos meninos e logo entendi por quê. Gino e seu colega tinham espalhado que eu mostrava meu peito sem problemas e de vez em quando parecia que me pedindo para repetir o espetáculo. Eu me desvencilhava, comprimia o peito com os braços cruzados, me sentia misteriosamente culpada e sozinha com minha culpa. Os meninos insistiam, até no meio da rua, até no pátio, riam, debochavam de mim. Tentei rechaçá-los uma ou duas vezes com os modos de Lila, mas não me saí bem, e então não resisti e caí no choro. Com medo de que me importunassem, me isolei em casa. Estudava muitíssimo, agora só saía para ir à escola e assim mesmo de má vontade. Numa manhã de maio, Gino veio atrás de mim e me perguntou sem nenhuma petulância, aliás, comovido, se podíamos ser namorados. Respondi que não, por raiva, por vingança, por vergonha, mas orgulhosa de o filho do farmacêutico gostar de mim. No dia seguinte, ele me perguntou de novo, e não parou de me perguntar até junho, quando fizemos a primeira comunhão, todas vestidas de branco como noivas. Com esses vestidos, nos demoramos no átrio a falar de amor e entrando logo em pecado. Carmela não se conformava que eu rejeitasse o filho do farmacêutico e disse isso a Lila. Ela, para meu espanto, em vez de ir embora com o ar de quem diz não estou nem aí, se interessou pela coisa. E nós três conversamos sobre o assunto. Por que você não quer namorar com ele? Perguntou Lila em dialeto. Respondi imediatamente em italiano, para impressioná-la, para que ela entendesse que, embora passasse meu tempo falando de namorados, não devia ser tratada como Carmela. Porque não estou segura sobre meus sentimentos. Era uma frase que eu tinha aprendido lendo Sonho, e Lila me pareceu tocada, como se fosse uma daquelas disputas da antiga escola. Começamos uma conversa na língua dos quadrinhos e dos livros, o que reduziu Carmela a pura e simples espectadora. Aqueles momentos me acenderam o coração e a cabeça, eu e ela, com todas aquelas palavras bem arquitetadas. Na escola média não acontecia nada desse tipo, nem com os colegas, nem com os professores. Foi maravilhoso. Passo a passo, Lila me convenceu de que, em matéria de amor, só se conquista uma certa segurança submetendo o próprio pretendente a provas duríssimas. Então, voltando subitamente ao dialeto, me aconselhou a começar o namoro com Gino, mas desde que ele aceitasse comprar sorvetes para mim, para ela e para Carmela, durante todo o verão. Se não aceitar, quer dizer que não é amor de verdade. Fiz como ela disse e Gino sumiu. Portanto, não era amor de verdade, mas não sofri com isso. A troca com Lila me dera um prazer tão intenso que planejei dedicar-me a ela integralmente, sobretudo no verão, quando eu teria mais tempo livre. Queria que aquela conversa entre a gente se tornasse o modelo de todos os nossos próximos encontros. De novo me senti capaz, como se algo tivesse atingido minha cabeça, fazendo interromper imagens e palavras. Mas aquele episódio não teve os desdobramentos que eu esperava. Em vez de reconciliar e tornar exclusiva a relação entre mim e Lila, o caso atraiu muitas meninas em torno dela. A conversa, os conselhos que ela me dera, seu efeito tinham causado tanta impressão em Carmela Peluso que ela terminou contando tudo a quem quisesse ouvir. O resultado foi que a filha do sapateiro, que não tinha seios, não menstruava e nem sequer tinha um admirador, se tornou, no intervalo de poucos dias, a mais confiável conselheira sobre as coisas do coração. E ela, mais uma vez me surpreendendo, aceitou de bom grado o papel. Quando não estava ocupada em casa ou na loja, eu a encontrava conversando, ora com uma, ora com outra. Passava ao seu lado, cumprimentava, mas ela estava tão concentrada que nem me ouvia. Sempre pescava frases que me pareciam lindas,
e sofria com isso. Foram dias desoladores, que culminaram em uma humilhação que eu teria podido prever, mas que fingi não me dar conta. Afonso foi aprovado com média 8, Guilhola com média 7, e eu tive 6 em tudo e 4 em latim. Fiquei em recuperação em setembro, naquela única matéria. Dessa vez foi meu pai quem falou que era inútil continuar a escola. Os livros didáticos já tinham custado muito. O dicionário de latim, a Campanini e Carbone, embora comprado de segunda mão, tinha sido uma grande despesa. Não havia dinheiro para me pagar um reforço durante o verão, mas o principal é que agora estava evidente que eu não era tão boa. O filho menor de Dom Aquile passara, eu não. A filha de Spagnuolo, o confeiteiro, também passara, e eu não. Era preciso se conformar.